tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Como que você chegou até o Clube do Livro? Que pergunta, hein? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Eu tenho que pesquisar os meus... Algum link em algum grupo que... lugar. É, Algum grupo que você recebeu o convite? é possível que sim. A Fernanda que está aqui, oi Fê, boa noite. Ela passou para vários grupos, talvez tenha sido no convite dela. Boa noite. Boa noite. Oi Mi, boa noite. Boa noite. O pessoal já está de folga do ano? Fala que vai aparecer, não aparece. Isso daí é folga do ano, né? Já porque no primeiro encontro a gente tinha bem mais gente. Aí já começa a ficar... Mas eu não quis deixar para janeiro, não. Porque aí senão vai encavalar com o nosso de janeiro. Então, vamos embora, quem perder, perdeu. Não, esfria, né? Assim, eu já li o livro 2 vezes. Exato. E aí você já começa a ler o outro e já começa a entrar nos aprendizados no campo. Em janeiro eu quero ler outro, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente precisa seguir o plano. Na segunda-feira passada não deu. Metade de São Paulo estava sem luz, em outras regiões também sem luz. Eu ainda, para ajudar, fiquei doente junto. Eu ia fazer, mas eu estava mal. Mas aí todo mundo sem luz, sem nada. Eu falei, beleza, vamos deixar para o dia 22. Mas bora lá, vamos seguir aqui e o povo vê gravado e em janeiro vamos ver se a gente vai seguindo firme e forte. Uma hora vai entrando mais e mais pessoas, né? A gente vai... como é que é? Compartilhando a coisa boa, né? Então, vamos lá. De quem está aqui, todos leram ou leu só uma parte? A Mia, acho que colocou que leu uma parte só, né? Na enquete. Então, porque eu tinha... desculpa, pode falar? Não, imagina, pode falar. Não, é que eu tô sempre atrasada, né? Mas antes tarde do que nunca. E eu tava com aquela mentalidade inicial, né? E eu tava do livro lá digital e tal, e aí eu falei, não, eu preciso mudar minha mentalidade. Então eu fui lá e comprei. Até no dia que eu comprei, eu postei, só que já tava andado, final de ano. Aí acabou que eu não consegui pegar desde o início, mas agora eu já comprei os 3, comprei o que eu tava lendo digital. Boa. Eu quero reler, terminar de ler, na verdade, que eu já tinha começado. Esse eu li até a metade, mais ou menos, porque já estava andado e com as coisas eu me atrapalhei, com os finais de curso, entrei em várias coisas. Mas, em compensação, eu já comprei o Hábitos Atômicos, que falaram que é muito bom. Esse eu vou começar a partir de amanhã, então eu quero, no próximo, estar 100% lido. Vai dar certinho. Eu vou fazer que nem eu fiz. Boa noite, Ângela, que entrou agora. Seja bem-vinda. Eu vou fazer que nem eu fiz no Mindset, que nem eu fiz nesse, que eu passei uma sugestão de programação ali de leitura, que é mais para despertar o é possível aos poucos, porque tem muita gente que entrou no Clube do Livro porque tem a dificuldade de ler, mas que decide que é importante ler. Então, quer criar o hábito de. Então, quando a gente separa, assim, a gente vê que não é nada impossível. E é muito mais que uma competência de só ler. Você desenvolver a sua competência da constância, de se propor fazer algo e fazer, já vale o mundo. Mais do que só a leitura. Porque 90% das pessoas falam que querem coisas e não estão dispostas a pagar o preço pelas coisas que querem. Aí, a porcentagem que está disposta não toma decisão de verdade. Eu não sei por que está vindo de falar isso, mas eu vou falar porque eu acho que é importante, quando a gente quer criar o hábito de leitura, né? Vocês sabem quando que realmente uma pessoa toma decisão de verdade? Tomada de decisão, competência mais importante do mundo. Quando que de verdade ela toma uma decisão, vocês sabem quando que é? Quando ela cria o hábito? Não sei. Quando ela não tem saída. São consequências, é boa. São as consequências. Aquele Minas faz quando a água bate na bunda, né? Sei lá, no nariz. É mais ou menos por aí. Mas eu já vi pessoas com a água batendo na bunda, se afogando,
E você fala assim, meu, cara, por que você tá aí ainda? Então, na verdade, a decisão, ela é 100% tomada. Você sabe que a pessoa tomou uma decisão 100% quando não vem justificativa nenhuma junto. Então, quando tem alguma cliente minha que já passa por todo o processo, já desenvolve, já não sei o quê, já não sei o que lá, já foi na criança, já foi inteligência emocional, já... e tá faltando a ação, e aí a gente começa a entrar mais naquele, mas, né? Ó, agora é tomada de decisão, é ação. E a pessoa fala assim, não, mas eu tomei a decisão, mas pronto, acabou, morreu. Falou mais depois, acabou. Então, é que nem agora a Mi falando. Não, eu entrei, mas aí eu tava com uma cabeça, mas aí eu comprei, mas agora ela falou assim: a partir de amanhã eu vou começar a ler. Aí ela parou de falar o mais. Se ela tomou a decisão de verdade, não vem justificativa depois. Não é a água batendo na bunda, porque assim, não vem justificativa. É tipo, eu tomo a decisão. O que pode vir depois? Preciso de ajuda. Como eu faço? Vou estudar isso, vou analisar aquilo, vou ler esse livro para aprender tal coisa, mas nunca vem um mais, porém, todavia, entretanto, eu tomei a decisão, que não tem nem como dar um exemplo sem usar o mais, né? É tipo assim, aquela pessoa, não, eu tomei a decisão, mas eu vou deixar para janeiro. Já era, não esquece. Eu aposto, coloco minha mão no fogo, que vai ser mais um ano que a pessoa termina falando que não fez o que falou que ia fazer. Agora, não, tomei a decisão e eu vou entrar vamos dar o nosso exemplo, né? Vou entrar dia 22 de dezembro no clube. Por que eu vou entrar só em janeiro? Você entende que não tem um porquê? Qual que é o problema da pessoa? Eu não li o livro. Eu já tiro todas as justificativas no grupo. Eu falo, não precisa ler o livro para ler. No primeiro encontro, quantas pessoas a gente tinha aqui que não tinha lido o livro? Tá tudo bem. Não precisa ler. Porque você vem, você vai ouvir, vai aprender, vai pegar os insights, e às vezes com os insights teve 2, 3 lá que não tinham lido o livro, né? E só de ouvir os insights, elas participaram. Entende? Então, não quando toma a decisão, tá aqui. Por que não tá aqui? Porque não priorizou. Porque não é uma decisão de verdade, não é importante de verdade. Fala, Geraldo. Mudança é algo difícil, né? Você falou do ego lá no grupo, né? O ego, ele protege o status quo, né? Então, assim, eu tenho um ímpeto de mudar, eu quero até mudar, estou até pensando em mudar, mas eu vou mudar a partir de dia tal, né? Aí, a partir do dia tal, muitas coisas acontecem nesse meio tempo, sai do foco, sai da prioridade. Então, assim, quando você tem vontade de mudar, muda na hora. Agora, a partir de agora. É o não definitivo, né? Eu precisava emagrecer por alguns motivos. Eu tinha uma probleminha de coluna e tem um diabetes tipo 2, então, assim, tanta coisa assim que o ideal seria ter menos 10 quilos. Mas eu falei, bom, começa com dezembro, né? Aí o Natal, Ano Novo, as festas, aquele negócio todo. Eu falei, não, eu vou mudar agora, né? Tem 3 semanas, 2 semanas e meia. Já perdi praticamente 5 quilos, né? E o que eu fiz? Falei, bom, é simples, vou uma alimentação saudável, cortei o açúcar, cortei carboidrato, cortei derivado do leite. Eu sou mineiro, adoro queijo, adoro essas coisas, pão de queijo. Essa é a parte mais difícil. Delícia. E também eu coloquei um jejum intermitente, uma janela de alimentação. Eu como só das 6 da manhã até as 14 horas, depois não como mais nada. Um líquido, um suco, um chá, etc. E vamos embora. No começo daquelas balançadas, depois o corpo acostuma e vai. É igual começar a academia, você começa, pegou o jeito, aí você sente falta de fazer aquilo. O hábito da leitura é a mesma coisa. Eu preciso ler alguma coisa, você está lendo alguma coisa. Eu tenho livros aqui, que você comentou um treino legal sobre mudança, acho que vale a pena, se vocês gostam disso aí, você que é mentora, tem um livro chamado Imunidade à Mudança. Que legal. A gente pode pesquisar para colocar. Esse é interessantíssimo, né? Ele traz um tema interessante que é a mentira verdadeira, né? Aquilo muito que você construiu, a justificativa tão perfeita, assim, a pessoa defende aquilo como se fosse verdade. Mas aí ela construiu aquilo ali baseado em algumas situações que ela defende, mas... Nós somos muito bons, ótimos de contar historinhas. Para não mudar, para procrastinar. E o exemplo que você deu é exatamente o que eu vivi também. Em fevereiro desse ano, em fevereiro e março, emagreci mais de 10 quilos.
Não fiz o jejum como você fez, déficit calórico, mas foi a mesma coisa. Acordei um belo dia, falei, chega. Aí não veio mais. Porque antes era assim, mas vai ter festa de tal. Mas aí no final de semana... Não veio mais. Eu fui na festa, eu fui no final de semana e continuei fazendo meu déficit. A academia foi a mesma coisa. Esse ano eu comentei com as meninas que eu comemorei 1 ano indo na academia todos os dias. Assim, de segunda a sexta, né? Foi dia 7 de novembro que eu comemorei 1 ano. E eu comecei em novembro assim. Eu falei, cara, eu não aguento mais começar e parar. Eu só vou. Não veio o mais depois. Mas aí vai entrar aqui, porque eu tinha uma viagem em novembro. Dane-se, sempre vai ter alguma coisa. Só vai. Sim. Né? É isso. Mas bora lá, então. Vamos no nosso livro, que tem umas coisas que eu quero trazer aqui. Então, como que funciona para quem está pela primeira vez aí, também quem vai ver gravado, né, que às vezes não viu os outros, a gente começa falando uma nota, assim, né, do que de 0 a 10, tipo, 0 não era nada do que eu esperava, não gostei, não consegui nem continuar lendo. 10 nossa, que livro incrível, e uma justificativa rápida. E aí depois, normalmente, eu vou tentando trazer alguns tópicos. Eu separei aqui tópico da vulnerabilidade. Um que eu quero falar bastante com vocês é das máscaras, que até comentei no grupo. Escassez, a vergonha. E coloquei aqui a parte de liderança, de valores, coragem, criatividade. Separei alguns tópicos, mas aí vocês também podem ficar à vontade para ir trazendo o que foi fazendo sentido. E aí a gente vai debatendo mesmo. Um falando com o outro, aí se eu concordei, se eu não gostei, e se eu não entendi. E aí eu queria trazer algo um pouco além aí sobre essa questão das máscaras, como eu tinha comentado lá no grupo. Mas vamos lá, então. Começando, né? Eu já tinha lido esse livro no ano passado. Todos do clube eu já li, só que eu li como aluna só, né? Então eu estou relendo eles como fundadora do clube. É um pouco diferente porque quando você lê com uma intenção de aluna, você pega aquilo que te serve. Quando você lê com uma intenção de mentora, não é só o que te serve, mesmo porque, como você já leu como aluna, você às vezes não acha tão, nossa, né, que insight aqui. Mas eu vou linkando com todo o conhecimento que foi adquirindo, né? Então, assim, eu acho que esse livro, para mim, eu não tenho problema nenhum em dar 10 em todos que eu gosto, né? Eu acho que 10 é só uma régua, os números são infinitos. Mas eu acho que para mim ele é um 10 porque eu trabalho com isso e eu vejo a humanidade sofrendo de vergonha e de medo de ser vulnerável. Eu acho que deveria ser livro de cabeceira, que nem o Mindset, a gente falou, a bíbliazinha ali. É livro de cabeceira, cara. Os maiores, eu fiz toda uma análise dos últimos 7, 8 anos da minha vida, no fechamento de ciclo desse ano, tudo, vendo faturamento de empresa, vendo tudo. E é nítido que a melhora e os maiores resultados foi quando eu me pus mais vulnerável e humilde. Eu tive a coragem de encarar minha vulnerabilidade, falar, preciso de ajuda, não sou o alecrim dourado, não estou desfilando na passarela, estou bem longe disso, preciso fazer acontecer. Então, para mim, foi bem bacana nesse sentido. Quem quer compartilhar a impressão, anote o porquê. Eu dou 10, porque esse livro me surpreendeu. Eu gosto de livros que me surpreendem. Boa, é maravilhoso. Com a questão da vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade, para mim, antes de ler o livro, era fraqueza, era sensibilidade, era... Você ser fraca, né? Era algo que você não podia mostrar para ninguém. Era algo que você escondia dentro de si, ponto. E vendo, né? E aí, lendo a segunda vez, isso foi ainda mais reforçado. E o que ela fala, né? Até anotei aqui a frase dela: acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Então, isso aqui é a frase que eu vou fechar o ano, né? Essa frase ressignificou a sua crença de vulnerabilidade. Exatamente. Então, só por isso já merece um 10. Mas assim, o livro é incrível.
Eu acho que tem muito a ver com mindset, inclusive na parte de educação com os filhos, que eu anotei ali todos os trechos e as páginas que como outro. Peguei o manual ali. Eu fui segmentando e colocando os trechos principais. Então, e eu li o livro dessa vez direto ao ponto, não li de cabo a rabo como antes. Como você falou, na segunda vez é só o que eu achei mais importante, né? Folhei de forma rápida. E aí você tem outro olhar, né? Eu falei, nossa, mas eu não tinha percebido isso. Nossa! E é engraçado que você tem insights. Então, entre tantos pontos que ela coloca, nessa parte de educação dos filhos, que está mais para o final do livro, ela me lembra muito o mindset. Eu acho que tem muito a ver. A sua forma de pensar. Por isso que ele veio logo em seguida. Tem uma ordem lógica ali no nosso grupo. Parece que é uma sequência, né? Tem uma sequência do primeiro trabalhar a mentalidade, ressignificar algumas crenças, depois criar os hábitos, depois começar a desenvolver competências, que é onde a gente entra ali na comunicação, tudo. Foi tudo planejado. Olha só. A bagunça organizada. Não, mas faz sentido. Faz sentido. E é isso, é o que você falou, né? A gente acha que vulnerabilidade é fraqueza. E ressignificar crença é ouro. O que te separa do resultado que você quer ter na sua vida é crença. E eu tô ressignificando várias crenças, né? É verdade. Agora vai mais ainda lá no grupo, se prepare. Bem a fundo, né? Quem mais quer trazer? Eu vou falar um pouquinho. Eu sou psicólogo, eu trabalho com algumas ferramentas de assessment também. Maravilhoso. Eu estou cursando pós na USP de Psicologia Organizacional, e esse é um tema que eu amo, né? A questão do tema do livro, ele bate muito com as questões que eu estou trabalhando em alguns projetos, e essa questão da vulnerabilidade com relação à liderança, né? O líder que se mostra vulnerável é mais aceito, é mais querido pelos seus liderados, né? Quando o cara mostra indestrutível, imbatível, aquele negócio, ele se torna arrogante, chato, né? O cara que não tem aprovação. E uma coisa interessante, eu adoro aquela janela de Johari que vocês conhecem. Mas acho então, que as meninas não conhecem. Mas depois eu posso mandar no grupo também, se você quiser falar. Posso falar assim um pouquinho. Então, assim, a gente cresce se expondo, né? E tem que colocar a cara a tapa, né? Então, se você não aparece, se você não se expõe, se você tem vergonha, né? Você não vai aparecer, você não vai crescer, você não vai ter feedback, você não vai ter retorno, não vai conseguir alinhar e se conhecer melhor. A janela de Johari é uma ferramenta desenvolvida por 2 psicólogos na década de 50, que ela divide um quadro em 4 quadrantes, né? Onde tem ali a área no canto superior esquerdo, a área chama de arena, né? Onde são itens ou coisas que você conhece de você mesmo e os outros também conhecem. Quer dizer, é onde o seu autoconhecimento ali sobre você bate com o que os outros conhecem de você, né? Então, você vai ter, a partir disso, confiança no seu trabalho, vai saber como é que você funciona como colega de trabalho, como membro da equipe, como chefe, como colaborador, etc. Né? E isso é interessante, você ampliar essa área. Quando você amplia essa área, como é que você amplia essa área? Você se expondo mais. O segundo quadrante, que é o quadrante do canto superior direito, ele é o ponto cego, né? Onde os outros conhecem sobre você e você não se conhece, você não conhece aquilo ali. Então, só vê ali para dar um toque ao fulano, acho que esse comportamento seu aqui não está legal. Aí você fala, olha, que bom que você falou, né? Vou policiar, vou corrigir isso aqui. Então você aprende sobre uma coisa sobre você que alguém viu, um ponto cego seu. E tem no canto inferior esquerdo o secreto, aquilo que você sabe de você e os outros não sabem, né? Guarda só para você. Isso aí realmente pode incomodar em algum momento, né? É importante colocar isso para fora, é bom fazer terapia. Quem tem um psicólogo aqui na sala, recomenda-se. E também tem um outro ponto, que é o ponto ali do inconsciente, né? Que é o canto inferior direito. É onde você, a zona escura, né? Onde você não sabe sobre você e os outros também não sabem. Mas isso que você não sabe sobre você também define alguns comportamentos seus.
que você não sabe. E que está no inconsciente. Então, assim, tudo isso é autoconhecimento. Só para fechar a questão do autoconhecimento, que é a minha proposta, a promoção do autoconhecimento, é o seguinte, você não consegue se autoconhecer só olhando para dentro de si. O autoconhecimento não é estático, não é algo que você olha para si, eu sou assim, não. É você se colocar em ação, é você dar a cara a tapa, ir para a arena, agir, ajudar os outros, fazer o trabalho, isso que é importante. Aí sim, se você vai se autoconhecer, porque você vai estar dentro de um contexto. Isso é bem legal. E esse livro traz um tanto de elementos que é um material muito rico para esse tipo de coisa. Olha, uma visão bem legal. Linkar a questão do livro com a janela de ar foi interessante. Não tinha parado para pensar desse lado. Mas é a partir daí que ou você se permite ser visto ou não se permite, mas quem não é visto não é lembrado. E a exposição, assim, não tem motivo nenhum, né? É o que eu falo. O comum é diferente do normal. É comum as pessoas terem vergonha. É comum as pessoas falar que não quer se expor. Mas não é normal. Porque o normal é você não ter vergonha. O normal é você viver conversando. Somos seres intelectuais que trocam, certo? Que aprende através da troca. Então, este é o normal. Então, a gente começar a se questionar um pouco mais, e esse livro, se você está aberto a se questionar, acontece o que aconteceu com a Fê. Ele vai limpando suas crenças. Pera, por que eu não me exponho? Mas por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho vergonha? Por que eu sou perfeccionista? Por que isso está acontecendo? E ela vai trazendo as explicações. Perfeito. Muito legal, hein, Geralda? A gente vai conversar, ó. Tem nos psicólogos aí autoconhecimento total da minha vibe. Bora lá, então, ó. Primeiro tópico lá no comecinho, né? Que ela fala bastante da vulnerabilidade da conexão com as pessoas, né? Quando você se conecta, você precisa, né, ser vulnerável. E eu queria trazer, acho que foi da página, eu anoto as páginas aqui, mas foi da página 18, que eu anotei logo no comecinho, que estava assim, ó, viver com ousadia vem mais da fé do que da autoconfiança. E por que eu anotei essa parte sobre vulnerabilidade? Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, de ser vulnerável, é inevitável que a gente fale assim, que a gente precisa confiar. A gente precisa confiar no outro quando a gente se abre, se torna vulnerável com o outro. A gente precisa... Ela dá o exemplo lá do relacionamento. Você só vai amar se você estiver disposto a correr risco. Ser amado ou de não ser amado, você só vai se expor se você estiver disposto a correr risco. De ser julgado, de não ser julgado, de sofrer um bullying, de não sofrer um bullying. Então, essa frase, para mim, ela traduz o como você passa a ter coragem de. Para mim, é com confiança, não autoconfiança. Confiar no sentido de fé, de espiritualidade, no que quer que seja que você acredita, né? É de você entender que existe algo maior, que não é sobre você, não é sobre aquela pessoa, é sobre a nossa evolução. Então, quando ela traz essa questão da fé, eu linko com o ser visto não é ruim. Porque, às vezes, vamos supor que eu tivesse vergonha, ficasse no ego, ficasse preocupada de abrir a sala e não ter ninguém. Que eu falei para a Fernanda desde o começo, né, Fê? Eu falei, se for eu e você, eu vou fazer, porque não é sobre a quantidade de pessoas que estão na sala. É sobre a minha missão de fazer as pessoas lerem e transmitir. Aí não é sobre mim, ou sobre o outro, ou gostar de mim, ou gostar do Geraldo, ou da Fê. É sobre, assim, como isso fez, por exemplo, a Fernanda ressignificar uma crença, que amanhã pode ser que ela tenha muito mais resultado na vida dela. E se eu tivesse ficado no ego, e não tivesse fundado o clube, e não tivesse convidado ela, e ela não tivesse aqui, será que ela teria lido esse livro? Então, assim, só confia. A sua exposição não é sobre você. Né? É por isso que é tirar o ego. Não é o que o outro fala, de você estar no outro. É a cura do outro.
A sua exposição é a sua cura. Então, eu gostei bastante quando ela traz essa questão da fé e a questão da cultura do não ser bom, não ser bom bastante. A gente ouve, quando criança, a vida inteira, a gente interpreta que a gente não é bom o suficiente. Nós não somos bons bastante, precisamos da atenção do papai, da mamãe, preciso ser melhor, preciso conquistar, preciso ser visto, preciso ser reconhecido. Não é bom bastante. Por quê? Porque você mede com seus resultados. Então, assim, eu fui demitida, então eu não sou boa o bastante. Não, não é sobre isso. Então, esse é um outro ponto. Alguém quer trazer alguns aspectos aí do começo ali, da parte de vulnerabilidade, dos mitos que ela traz? Sobre vergonha, só complementando, eu acho bastante rico o trabalho dela, fazendo pesquisas com as pessoas, né? Principalmente com homens e mulheres. E a percepção do homem, porque homens e mulheres são diferentes por natureza, enfim, mas é muito paradoxa, né? Então, assim, para o homem, a vergonha é fracasso. Então, você já vê o peso da palavra, fracasso. Para as mulheres, vergonha é ser julgada e não ser boa o bastante. É mais leve. Então, é isso, né? Eu acho que para o homem o peso é maior, né? Porém, a dificuldade é a mesma para os dois. A consequência é horrível para os dois. Só que para o homem, não sei se o Geraldo pode complementar psicologicamente como funciona esse pensamento, né? Mas assim, acho que para o homem é algo mais agressivo internamente do que a mulher. A mulher expõe mais, né? Ela exterioriza mais. Mas é isso, e eu acho legal esses pontos de vista diferentes, né? Quando ela trata desse tema vergonha. É interessante mesmo. Eu acho que só antes do Geraldo complementar, acho que a Ângela também tinha aberto para falar alguma coisa, não sei. Quiser levantar a mãozinha também. Eu não sei se tem a ver, porque eu não li o livro inteiro, vou falar a verdade. Fica tranquila. Mas pretendo ler os próximos, né? Mas o que eu sinto, eu estava conversando com a minha filha outro dia, né? Eu sou uma pessoa que me exponho demais. Ao contrário das pessoas, eu falo o que eu penso, tal, não consigo, se eu vejo uma situação errada no trabalho, eu falo, tal. Claro, não vou falar para humilhar alguém nem nada, mas para pontuar uma situação que eu acho que está pesada, alguma coisa, ou se alguém me falou uma coisa ofensiva, eu falo, não gostei, né? Não falei, eu sou uma pessoa que falo muito. Não sei se veio da minha origem italiana, assim, de falar de... A gente fala mesmo. Não fala e bota para fora. Mas uma coisa que minha filha me falou chamou atenção. Por que com algumas... eu demorei para aprender uma coisa com uma pessoa e quando foi outra pessoa que era mais tranquila, não sei o quê, eu aprendi rápido. Vamos dizer, eu aprendi em 1 hora uma tarefa que eu não aprendi em 1 semana com outro chefe, né? Aí minha filha falou assim, mãe, tem pessoas que te dão liberdade de aprender, de você se expor, de você errar. Elas te dão essa permissão para você errar, porque elas sabem que errar você vai aprender, vai pensar num método para você resolver. Agora, quando você não tem liberdade no ambiente para você, corporativo, para você errar, você se sente assim preso, não sente muito medo de errar. Eu sentia muito medo com esse chefe de errar o tempo inteiro. Eu nem conseguia ouvir o que ele estava falando. Então, essa coisa de ser vulnerável. Eu me deixava mais vulnerável para o líder, né? Para a pessoa que eu não tinha medo de errar, de estar vulnerável para o líder, que era mais empático, mais, né? Olho no olho, tal. Agora, para o líder, que era aquele cara que nem olhava no olho, que não é nenhum líder, né? Mas uma outra pessoa que não... Ambientes de trabalho, né? Eu trabalhei em mais de 20 empresas. Eu falei, assim, entre freelancers e trabalho, gente, acho que eu passei por mais, pelo menos, umas 10, 15 empresas, fazendo trabalhos pontuais, não sei o quê. E quando eu realmente avançava, que eu sempre fui de me expor, por mais que eu me controlasse, é minha personalidade. Uhum. Eu não consigo controlar, assim, acho que é difícil alguém controlar, né, a personalidade. Mas onde eu cresci,
nos ambientes que as pessoas me deixavam me expor. Eu errava, nossa, e como eu errava às vezes até mais que eu errava com o outro lá, com o outro eu morria de medo de errar, né? Mas com a pessoa que eu acho que vai junto com você, vai lá e faz uma matéria que eu nunca tinha feito, por exemplo, vai lá e faz a matéria. Ai, mas pode ser que eu pensava, né? Mas nunca fiz isso aí, como que eu vou fazer, né? Editar uma matéria lá. Aí ele falou, vai lá e faz. Algumas vezes dava errado no ar. Falava, Ângela, o que você fez? Mas ele me chamava lá e falava assim, eu fiz isso, deu errado isso, tá. Tá, na próxima vez não comete só esse erro aí, conserta. Agora, se fosse o outro, eu já teria me demitido, como foi o que aconteceu no primeiro erro. Então, é assim, eu não sei, eu acho que tem ambientes, desculpa eu me estendi muito. Tá tranquilo. Mas é assim, uma coisa que eu falei com a minha filha, né? No momento assim que ela falou, mãe, tem ambientes, não é que você é burra, que eu me achava burra, entendeu? É que é Aí uma ela falou assim, não é colocação. burrice, é que você não tinha espaço, você tinha medo de errar, né? Então você não aprendia. É uma colocação importante e válida, e você vai perceber acompanhando o grupo, quem é minha cliente já sabe, que eu sempre busco trazer para você, porque a todo momento que a gente olhar para o outro complica, porque o outro tem os paranauê, os traumas, a criança ferida dele, aí ele trata do jeito que trata por causa das feridas dele, dos traumas dele, da falta de desenvolvimento dele. Então, toda vez que a gente depender do outro para ter uma ação, ou uma não ação, ou uma ação melhor, ou uma não ação melhor ou pior, complica muito nossa vida. A gente já tem nossos paranauê, já é complicado o suficiente. Então, se a gente projetar no outro o como eu vou agir, isso complica mais ainda. Então, eu sempre trago, eu sou muito assim, e as minhas clientes sabem, né, que eu acabo ficando chata porque é autorresponsabilidade, autoconhecimento alto. Então, assim, independente da pessoa aceitar ou não o erro, olhar ou não no olho, ser um líder bom ou não, a gente tem que tomar nossas decisões do ambiente que a gente vai escolher estar. Se te demitiu, que bom, porque para que você quer estar do lado de uma pessoa que não condiz com seus valores, com a sua forma? Ok, mas a questão é nós estarmos conscientes de como a gente lida com o erro, ou com a vergonha do erro, ou que o erro pode causar. Se para você o erro não é uma vergonha, é algo de, olha, eu fiz assim, não percebi isso aí não, vou ajustar, da próxima vez a gente já melhora e já traz de uma forma diferente, independente de com quem você está falando, você precisa estar na sua essência, é isso que é importante. Agora, como o outro vai agir perante a isso, a gente não tem controle, né? A gente nunca vai ter o controle da ação do outro. Male da nossa, né? A gente tem o controle do que a gente pode fazer. O que você pode fazer? Você pode ser uma pessoa que continua indo, fazendo, ajustando, aprendendo e sendo melhor. Você vai encontrar com pessoas no meio da sua vida que vão admirar isso e vai encontrar com pessoas no meio da sua vida que vão considerar que isso é um erro e não vão gostar e não vão admirar. E tá tudo bem, é sobre ele. Ele tem um mindset fixo ali, ele não é vulnerável, ele não aprendeu dessa forma. Às vezes, uma criação muito rígida, não podia errar de jeito nenhum. E, cada um que você fala tem os seus traumas e os seus porquês das ações. Então, continue se expondo e cuidado com a exposição ao máximo, porque ela também é perigosa, né? O ser vulnerável não é falar tudo que eu penso, é entender como trazer da melhor forma para contribuir e para evoluir. É o meio termo. Okay? Faz sentido o que eu estou falando? De sempre olhar e focar no você? Super. Obrigada. Mi, imagina. Mi. Eu queria falar dessa parte da vulnerabilidade, né? Porque é a parte inicial ali do livro, então eu li. Essa parte eu sei, posso comentar. E ela é muito interessante porque ela fala sobre a vulnerabilidade ser uma coragem e não uma fraqueza, né? Porque a gente se permite permitir ser visto como a gente é. Isso me pega bastante, né?
porque já o meu perfil, ele é de querer ser perfeccionista, de fazer tudo certo, e isso demanda para a gente muito peso, para quem é assim, para quem se sente assim. E aí você acaba se moldando muito, que ela também fala sobre isso, que é a questão de querer ser de agradar, né? Agradar ao outro. Você deixa de agradar a si para agradar ao outro. Lógico que eu trabalho muito tempo, eu não tinha essa consciência. A gente vai amadurecendo e vai criando essa consciência. Mas essa parte pegou bastante para mim, trazendo muito mais clareza, porque você vê como você vai funcionando, até mesmo a sociedade, né? Pela forma que ela coloca as regras, né? A escola, como o A Geraldo cultura dita muito. Você já vem se expondo, você já... eu tinha visto um Reels outro dia no Instagram falando do como a escola não é um ambiente seguro. E eu me familiarizei tanto com aquilo. Metade das feridas de infância vem de lá, né? Que era para ser o ambiente para te ensinar, ele te traumatiza. Porque tem a pessoa que é tímida, tem a pessoa que é extrovertida, e aí você tem que apresentar um trabalho, você começa a suar, você começa a sofrer. A gente comentou numa outra reunião sobre como era difícil ir lá na frente, falar em público, né? E a escola ela já te traz esse tipo de vexame desde pequeno. Então, assim, para quem tem esse perfil, é sofrido, né? E aí eu vi aquele post e falei, nossa, é verdade, como é sofrido. Você já começa entrando na escola inseguro. Então, mas, aí é o seguinte, é aí que, como você é minha cliente, também posso dizer e vai servir para todos, com certeza, mas aí é o seguinte, a sua criança interpretou que é sofrido. Para mim, eu não achava sofrido nada. Eu adorava ir lá na frente falar, não tinha problema nenhum. Eu sempre era escolhida para falar, porque ninguém queria falar. E eu adorava, porque a minha criança interpretou que ir lá na frente falar, eu tinha reconhecimento. Eu tinha algum ganho naquilo. A sua criança interpretou que se esconder, fugir daquilo, tinha algum ganho. Então, você precisa acolher a sua criança, porque isso é a interpretação dela. Assim como na parte das máscaras, ela traz o perfeccionismo. Nada mais é que uma estratégia de autoproteção. Sim. Que a gente usa assim, como adulto. Eu não queria, não. Eu tinha muita vergonha, mas eu tinha esse pensamento que quem estava lá na frente poderia estar sendo reconhecido. Era um reconhecimento, era visto. Então, o que você precisa fazer é os porquês. Por que eu tinha vergonha? Sim, aí tem aumento da rejeição, aí a exposição, aí tem trocentas coisas. Então, porque se eu for lá, pode ser que vão me zoar. E qual que é o problema de me zoar? Porque eu vou ser rejeitada, não vou ser querida na rodinha. Quando foi que eu me senti rejeitada? E aí essa questão da vulnerabilidade, ela vem junto com essa de agradar e de não ser rejeitada. Então tá tudo interligado. Então eu achei muito interessante, né, essa parte aí, porque realmente vem com essas quebras de crenças que a gente já tinha falado no outro encontro. E faz sentido. No seu caso, por exemplo, o perfeccionismo é uma estratégia de autoproteção de um feminino, quando essa criança está na sombra do feminino, é um feminino ferido. E aí, o que acontece? Você fica procurando você fica dependente emocionalmente de alguma coisa. Você fica procurando um controle. Você fica procurando uma segurança. Sim. O perfeccionismo é isso. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Só que, só de você ter a clareza de que, estamos numa cultura. Lá na escola me colocavam nisso. E não me colocaram do jeito certo. Me colocaram no jeito para me traumatizar. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Aceitar como foi, entender a interpretação da criança, acolher e seguir nossa vida, a ação. Essa é a ressignificação que eu falei da Fê no começo. Ressignificou que não é fraqueza, é coragem. Agora a gente precisa estar na adulta e ter ação diferente. Não adianta ficar pegando ferida para criar de estimação, ficar dando ração para as feridas. Para criar Então, é claro, né, que tem sempre um trabalho, é um processo, mas aos poucos, que aqui a gente não aprofunda.
Então, o que daqui você consegue ter ação diferente? Ressignificando. Então, pera, lá eu senti vergonha porque me forçaram, não era confortável, ninguém parou para saber o que eu estava sentindo, o que eu não estava sentindo. Minha criança assustou com medo. Lá na criança, tem medo do quê? Não precisa, somos adultos. A gente sabe lidar com rejeição, a gente sabe lidar com vulnerabilidade, a gente sabe lidar com exposição, eu dou conta, eu sou adulto, eu consigo. E aí você vai, aos poucos, ressignificando e trabalhando o processo de cura. Sim, sim. Mas foi muito legal você fazer esses links, né? Realmente os livros, eles vêm para um complementando o outro, é muito legal. É a ideia. Fala, Geraldo. Vamos lá, então. Abriu o microfone, abriu. Bom, sobre a vergonha, eu queria falar um pouquinho. A vergonha, não sei se você conhece a escala de Hawkins. Sim, ela vibra bem abaixo. Mais baixinho, lá no fundo do poço, né? Vou passar para vocês também a tabelinha lá no grupo. E, assim, é bem fundo do poço mesmo. Vergonha é uma coisa... Está lá perto da depressão até. Fundo do poço. Por isso que eu falei que precisa ir na aceitação. Então, assim, essa questão é tão delicada, né? Porque quando você está numa situação de vergonha, né? Você tem que avaliar por que eu estou com vergonha. As pessoas erram, né? Mas se as pessoas não erram, como é que elas vão conseguir aprender, né? E tomar um cuidado também, né, com relação a essa questão, porque às vezes a pessoa fica beligerante, né? Quando ela tá envergonhada, ela até ataca, até agride, né? Então, se protege. Então, assim, se você for o caso, está com você ter essa consciência de, não, tudo bem, isso é uma experiência ruim, mas é só uma experiência, vai passar, vou aprender com isso e vou dar a volta por cima. E quando vê algum colega que está passando por isso, dá lá sossega, fica tranquilo, tudo bem, faz parte, né? Na próxima você acerta. E é importante aprender com ele. É sobre isso. Ó, que legal, Geraldo. Eu nunca, até hoje, entrei num grupo meu, assim, não sei o que alguém trouxe a questão da tabela de Hawkins, assim, a energia conecta, né? As pessoas. Porque minhas clientes já conhecem que eu falo. Mas pessoas de fora, assim, que chegam no grupo, normalmente me acham louca quando eu começo a falar de energia. É bom que tem mais um louco junto no rolê. Então, assim, você está lá na apresentação, né? Vamos supor que a Fernanda está fazendo uma apresentação. Aí ela comete lá algum ato, lá, uma gafe, coisa parecida, que ela vai se sentir envergonhada. Pode perceber que a energia do grupo, da sala cai toda. Cai né? toda. Porque a vergonha da Fernanda impacta em todo mundo, de certa forma, que, né? Aí é essa hora que, né, tem alguém fazer um comentário, uma defesa da Fernanda, não, ok, tudo bem, depois segue em frente, está indo muito bem até aqui. É interessante, a gente no grupo faz toda a diferença, né? A Ivy comentou que ela sempre foi muito falante, pegava para si a palavra e tocava em frente, né? Então, por causa dela, esse grupo existe. Se não tivesse essa qualidade na Ivy, não estaríamos aqui nós conversando agora nesse momento. E eu fui muito criticada por essa qualidade também. Eu tive que lidar com muita ferida de, você é tagarela, você fala... E eu tive que, não só feridas, mas tive que desenvolver competências também, de escuta ativa, de... Quando eu estou atendendo cliente, por exemplo, no individual, não sei o quê, eu sou outra pessoa. A pessoa não vai ouvir minha voz quase, porque eu preciso deixar a pessoa falar. Só que no começo isso era muito difícil. Quando eu tô dando aula, eu tô no meu flow, né? Eu tô falando, tô expondo, tá tudo bem. Flow é bacana, né? Tem um livro sobre o flow, né? Tem o livro do flow também, mas tá na minha lista aqui, porque eu quero comentar. Mas entenderam? Isso é a energia, ó. Vê lá na tabela que eu passei no grupo para vocês, a vergonha, que ela vibra baixíssimo, cara. Você só atrai lixo ali na sua vida. Você se torna, né, aspirador de lixo. E a emoção da humilhação. Olha quando eu falo para vocês da coragem.
A coragem é a partir de 200, é quando você começa a estar numa vibração de ação. É o ponto de virada. É o ponto de virada. Por isso que eu falo que é a coragem de despertar, o despertar profissional, que eu trago para vocês. É isso. Então, o título do livro é Coragem de Ser Imperfeito. Quer dizer, coragem de ser imperfeito. Está no limiar ali. É a hora que ele fica para cima. E eu falo para os meus clientes, se tá muito ruim, pelo menos, cara, sinta raiva. Que a raiva começa a te movimentar. Você faz pela raiva no começo. Fica puto, em outras palavras, né? Para de aceitar, fica puto com essa bagaça. Para de aceitar que, eu tenho vergonha. Fica com raiva da sua vergonha, que pelo menos vai te dar um ódio que vai te colocar em ação. Depois você trabalha para transformar isso mais saudável, entendeu? Mas pelo menos te tira da inércia. A raiva movimenta. Tanto que é o TCC, né? O Geraldo deve saber, da técnica do cognitivo comportamental. Você põe a raiva na pessoa ali, para a pessoa agir. É isso. Eu vou fazer uma provocação aqui, só para fechar esse tema. Fechar não, deixa tudo aberto, deixar aberto. Todos nós temos um público. Todos nós temos o quê? Nós temos um público para atender. O público. Em qualquer trabalho que a gente faça, nós temos um público, certo? Esse grupo aqui é o público da IVE. Eu sou o público da IVE. Eu faço parte do público da IVE. Porque o grupo, nós estamos aqui fazendo um trabalho, uma proposta dela. Então, assim, a pergunta é, qual é o seu público que você não está atendendo ainda? Você não está cuidando dele ainda? Aí, se for entrar em questões de espiritualidade, enfim, mas isso aí já é outra história. Mas você tem que atender seu público. Então, às vezes, até aquela chamada, o chamado da sua missão, né, de vida, tem a ver com o seu público. Exatamente. É isso. Tem muita gente que fica procurando propósito. Porque você tem que ter seu propósito. Porque blá, blá, blá. Cara, assim, você precisa se mostrar no mundo para encontrar o seu propósito. Você não vai sentar na cama rezar, ele vai vir na sua cabeça, minha missão de vida é essa. Você precisa estar em ação para a sua missão de vida vir. Você precisa estar em movimento para o seu propósito, para o seu talento, para suas máscaras aparecerem para você curar. Não é divino. Você precisa rezar, você tem a sua fé, mas você entra em ação. Aí as coisas acontecem. E para estar em ação, você precisa ser vulnerável. Então, beleza. Aí, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Alguém quer trazer algum outro tópico ou vou? Eu trouxe aqui... Tem algumas coisas que eu fui anotando de tópicos, além da máscara, porque quando eu entrar na máscara... Então, eu ouvi um termo, gremlins, né, que ela chama. Os gremlins. Que são os monstros, né, e os bloqueios que a gente tem. Eu achei o máximo isso. Vou chamar de gremlins, os meus monstros. Seus monstrinhos, suas crenças limitantes. Eu suas pereba. Não, mas aí é feio. Bereba é horrível. É nojento. Mas é nojento esses monstrinhos. Mas os gremlins são nojentinhos também. Mas, enfim, são uns monstrinhos nojentinhos, né? Mas eu achei legal esse termo, né? Assim que ela fala gremlins, que são os monstros que a gente tem interiores, né? E aí, linkando com a vergonha e as outras crenças limitantes, eu acho assim, fechando vergonha, que ela pode ser uma causa de traumas, né? Por exemplo, uma apresentação, né? Como o Geraldo falou, eu tô lá apresentando, aí eu gaguejo, eu vejo que as pessoas estão rindo de mim, então eu vou travar. Por quê? Porque eu tô me importando com o que elas estão, como elas estão se comportando, eu tô deixando me envolver, perdi a segurança. E insegurança, você tem vergonha porque você não tem segurança do que você, por exemplo, da mesma apresentação. Eu travo, por quê? Porque eu tô insegura. E aí eu paro. Né? Exemplo. E como você lidar com isso numa apresentação nesse caso? Gaguejei? Continuo. Improviso, enfim. Mas eu não me importo com a reação negativa dos outros. E é isso que trava a gente, que nos traumatiza, entendeu? Eu vejo um pouco isso também, né? Para trazer um outro elemento aqui, viu, Ive, que é importante, a questão do locus, né? Interno, locus externo.
Então, assim, se você está muito conectado com o que os outros pensam de você, você vai travar mesmo, né? É isso que eu ia falar. A questão é sempre você estar preocupado com o que o outro está pensando. Você se deixa envolver pela reação do outro, né? Então... então, tire sarro de você mesmo antes que eu tire. Ah, Fernanda, que coisa, hein? Eu gaguejei, vou continuar. Mas eu não ligo para risada, não ligo para, né, vaia, por exemplo. Porque tudo isso influencia, né? Você sabe que um dos treinamentos de trainer que eu fiz, dos primeiros, teve uma coisa que falaram que marcou muito assim, que é quando você está no palco, e aí você vê que as pessoas estão no celular, e você já começa a ficar desesperado. Né? Tipo, eu tô falando, ninguém tá dando atenção, não sei o que. É tudo gremlin. E é assim, é sobre o outro. Quando eu vou atender, quando eu começo os grupos, eu falo. Qual que é a primeira aula que a gente dá? A expectativa. Eu não tô fazendo o grupo aqui para atender a expectativa da Ângela, da Mi. Eu não tô nem aí para a expectativa de vocês, porque como é que eu vou atender a expectativa de vocês? A expectativa de vocês é criada na vida de vocês, na consciência de vocês, no que vocês querem, no que vocês precisam daqui, tomar daqui, aprender daqui e vieram procurar daqui. Se eu quiser atender a expectativa de todo mundo, eu tô ferrada. Se nem Jesus agradou. Você tá entendendo? Então, assim, se a pessoa tá no celular, às vezes não é porque ela não tá gostando de mim ou porque não é interessante. Você não sabe se o gato dela morreu e ela tá recebendo uma mensagem. Você não sabe o que tá acontecendo. Então, é parar de criar os monstros na sua cabeça e se colocar no papel de sou um ser humano e tá tudo bem também sentir vergonha. Alguém zoou ali com você. Já aconteceu comigo. Recentemente, de tipo, fizeram um comentário ali numa roda que eu fiquei um pouco envergonhada. Aí eu falei assim, eu fiquei com vergonha do que você falou. Cara, foi a maior, assim, acabou os comentários, acabou a zoeira, acabou tudo. Porque, tipo, você ativa até que meio que forçada a empatia da criatura, do outro lado. E a empatia combate isso, porque quando a pessoa tem... Ela até fala isso no grupo, no livro, que a empatia é o antídoto, né, da vergonha. É tipo o remédio da vergonha, porque quando você é empático, você não julga. Quando você não julga, você não vai vaiar, você não vai fazer a pessoa... E é assim, ó. Quem nunca? Crianças... Oi? Quem nunca? Quem nunca? E crianças feridas ferem. Então, hoje, quando alguém me fere, eu olho para aquela pessoa com empatia e eu falo assim, nossa, vou tentar fazer ela virar minha cliente para eu atender, para eu trabalhar a criança dela, que a criança está ferida dela. Sabe, assim? Vou dar um exemplo muito besta. Na época que eu emagreci horrores, todo mundo elogiou. E teve uma pessoa que pegou e falou assim para mim, mas você também já emagreceu e voltou a ficar gorda quantas vezes? Desse jeito. Você emagreceu e ficou voltando. Mais uma vez. E é uma pessoa que está tentando emagrecer há muito tempo. E ela fez esse comentário para mim. E aí eu falei assim, agora é manter, né? Agora é firme no foco e manter que vai dar certo. E aí eu pensei, veio na minha cabeça na hora, criança ferida fere. Ela tá ferida, que ela não consegue emagrecer, porque ela tem as coisas que ela precisa fazer. E às vezes não é nem na maldade que a pessoa fala isso para você. É uma proteção dela. Entende? Então isso também ajuda você a conseguir entender o outro. E eu não tô falando para você ser isso para você virar Madre Teresa de Calcutá. É para não te fazer mal. Entendeu? Eu acho que o importante é sobre você, né? Você não ficar mal com um comentário. E você se permitir passar vergonha, porque aquilo não vai te atingir, que você vai entender o que está acontecendo ali. E que você é vulnerável, e que você erra, e que aí a gente volta lá pro mindset. Ajusta e faz melhor, né? Fala, Mi. Eu lembrei de um outro Reels que eu vi recentemente falando sobre... Acho que é um pouco... A Mi e os Reels dela, né?
Bem, eu acho que é que a internet é isso, a gente pensa e começa a vir coisas, né? Sobre eu vou dar uma, já que você é minha cliente, vou dar uma aqui em você, assim, ó, menos Reels e mais foco ali nas vendas, na ação, bora parar de sair das redes sociais. Eu preciso começar a pensar mais em vendas para vir mais assuntos também. Mas eles estavam falando agora na época do Natal, né? Como as pessoas vêm se sentindo em relação. Como a gente perde o prazer de estar algumas pessoas vêm perdendo o prazer de participar das confraternizações. E tem a ver um pouco com o que vocês vêm trouxeram agora, né? Sobre os comentários desagradáveis, as coisas que as pessoas. Aquela tia que sempre vai perguntar para quem tá solteiro: e aí, você vai morrer solteirona? Você não vai ter o neto? Ou que sempre vai falar da roupa da pessoa, porque é a ferida dela. Então, ela inveja a pessoa e acaba sendo desagradável, né? Então, até num momento onde a gente está se juntando, que tem é para ser um objetivo diferente, as pessoas vêm ficando mais introspectivas e não se juntando com o objetivo que é, na verdade, a confraternização mesmo da festa. E aí as pessoas estão deixando de ir. Aí eles trouxeram uma explicação voltada para isso que você vem dizendo, né? E eu achei muito interessante. As famílias ficam se alfinetando ao invés de curtir o momento em família. De curtir, estar junto, é. E às vezes é a ferida, sempre vai ter a ferida da outra pessoa que tá ali naquela que tá quieta, né? Não era para causar aquilo. Então as pessoas estão deixando de estar junto, de estar com as suas famílias, o prazer. O prazer ali acaba. É muito melhor ficar em casa na minha do que eu ir lá ouvir a besteira que a minha tia, que a minha prima, que a minha irmã vai falar, né? Exatamente. E um outro tópico que eu ia trazer aqui também, antes das máscaras, que ela traz, é sobre a coragem, né, no trabalho, né? Quer ver? Que eu até anotei aqui para falar da coragem no trabalho, de você aceitar conversas difíceis, aprender com os erros, e da esperança. Ela traz, eu acho que é na página 215. É que eu faço umas anotações tão loucas, depois é difícil mas acho que é na 215 que ela fala que a esperança é você ter as metas, o caminho e as ações para aquilo acontecer. Então, ela fala assim, ó, que é normalizar, isso eu adorei. Normalizar o desconforto para fazer um feedback eficaz. É da página 177. Por quê? As pessoas não aceitam, não pedem feedback, não aceitam feedback por causa da vergonha, por causa do desconforto, por causa da conversa difícil. E os líderes não dão feedback. Ai, mas eu não sou líder. Então, mas eu não estou falando que líder é quem tem pessoas abaixo. Isso não tem nada a ver, isso é ser gestor de pessoas. Eu estou falando de líder de autoliderança, liderança pessoal. Se você não é líder, nós temos um grande problema, porque você precisa ser líder da sua vida, antes de qualquer liderança. O líder que eu estou dizendo é nesse sentido, até de você delegar para o seu marido ir comprar fruta na feira, até você tratar o seu filho com a liderança e até nas suas amizades você ser líder. O que é o líder, né? Por exemplo, é o líder por inspiração. É você viver íntegra, de fazer o que você fala. Qual que está sendo o maior problema das pessoas? Falam muito e fazem pouco. Por quê? Rede social mostra muito o que não é verdade. Então, você vê a pessoa lá, beijando, amando, tirando foto com o marido. Fecha a câmera, não se olham no olho, não tem uma conversa difícil, não se encontra. Então, essa integridade, ela vem dessa questão de você trazer a coragem. E ela traz muito normalizar o desconforto que um feedback eficaz traz. E eu quero trazer para vocês do normaliza o desconforto de conversa difícil na vida. Porque você ser morna na vida não vai te levar a lugar nenhum. E para você não ser morna, você precisa ser vulnerável. E para você ser vulnerável,
normaliza o desconforto. E aí entra depois, né, que ela traz da questão da esperança. Quando você tem a esperança de fazer alguma coisa, de conquistar algo, de buscar algo na sua vida, você tem a meta, o caminho e as ações para fazer aquilo. E eu acho isso muito importante, porque eu sou a pessoa que fica falando das ações, né, para vocês. E aí as pessoas falam assim, eu desejo, eu quero. E por que eu tô trazendo isso? Porque a gente está numa época do ano que qual que é a frase que a gente mais fala? Ano que vem vai ser diferente. Sim ou não? Michelle. Não tem problema nenhum você falar isso. É bom. Cara, uma pessoa sem esperança, sem sonho, tá morta. Ambição, querer mais da vida, ter esperança, sonhar, é lindo. Só que você precisa trazer isso atrelado com meta, com um caminho, com passo a passo, com as ações. Porque senão fica só na fala. E quando você coloca a meta, os objetivos, o caminho, as ações, você precisa normalizar as conversas difíceis, porque você vai precisar alinhar premissas, você vai precisar abrir mão de coisas, você vai precisar falar não com pessoas, e tudo isso é ser vulnerável. Entende como uma coisa conecta com a outra? Vocês estão me achando muito louca. A conexão total aqui é o círculo. Tá fazendo sentido? Então, alguém quer trazer essa questão da coragem? Eu também, página 146, que fala dos feedbacks, eu coloquei aqui das conversas difíceis e fala o seguinte, na página 135, líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. E eu sinto isso que falta na liderança hoje em dia, porque eles não estão preocupados em desenvolver as pessoas. Eles estão preocupados com os resultados, assumem tudo para si e não pensam, não tem essa empatia, né? E no final falam que eles queriam que os seus colaboradores tivessem mais autonomia, mas como a pessoa vai ter autonomia se eles pegam para si as responsabilidades? Como, né? Então, assim, é um pouco paradoxo, eu vejo na postura de líderes que eu já convivi, né? Que fui parceira, enfim. Que é isso. Então, o diálogo é muito bonito, o discurso é muito bonito, mas a prática é outra, né? Então, assim, se não for do estilo deles, não serve. Se não for trabalhar como eles esperam, não serve. Então, não é desenvolver. Ponto que você trouxe. Cadê o desenvolvimento do colaborador? Né? Vou pegar esse ponto que você trouxe e, de novo, como sempre, ser a chatona da autorresponsabilidade que eu falo sempre. Porque atendo muito, né, colaborador do mundo corporativo, além dos empreendedores. E aí é assim, pede para eu ter autonomia, mas não me dá autonomia. Existem 2 pontos aí. Primeiro, até que ponto você foi autorresponsável de buscar isso e até que ponto que você está aceitando estar num lugar que não bate com seus valores. Ou seja, sempre eu vou trazer para você. O primeiro ponto é o seguinte: você toma as rédeas da sua carreira e sabe o que você precisa desenvolver, o que você precisa entregar, o que você precisa melhorar para entregar o resultado. Você sabe qual que é o objetivo da área, qual que é o objetivo desse gestor, qual que é o resultado que a empresa está querendo, ou você está lá na sua bolha. Então, eu trago muito isso para minhas clientes, tipo, o quanto você está por dentro, o quanto você puxou o seu gestor e falou assim, olha, eu estou fazendo meu plano de desenvolvimento, eu estou colocando aqui as competências, as habilidades, porque eu quero entender com você qual que é a meta da área, qual que é o objetivo da área, como que eu posso contribuir, o que eu posso fazer, o que está na minha mão. E eu sei que eu preciso desenvolver liderança, comunicação e resiliência, e também estou fazendo um curso de IA, porque eu estou vendo que isso é importante. Eu estou alinhada com os objetivos da empresa, sim ou não? Não estou mais ou menos e tal. Aí acontece 2 coisas quando meus clientes tomam essas rédeas. O gestor valoriza, promove, a pessoa cresce e tal, e porque é o que eles estão buscando, mas eles não sabem falar isso para as pessoas. Ou o gestor se sente ameaçado e começa a sabotar a carreira da pessoa. Eu deixo bem claro que isso pode acontecer. Só que aí entra de novo na autorresponsabilidade. É o ambiente que você quer ficar? De um gestor que não vai te deixar crescer?
Você vai se acomodar aí, você vai buscar coisa nova. Entendeu? Sim. Essa é a autonomia que tanto falam. Aí a sua resposta. Não, então, a minha resposta é: eu preciso criar esse plano e não esperar que venha do gestor, né? Porque a gente acho que é uma educação, né? A gente, assim, colaborador a vida toda. Então você espera que o líder seja líder. Eu fiquei esperando isso a vida toda também. E na verdade, né, assim, hoje em dia o colaborador tem que tomar a liderança. A rédea. Ele tem que ser autoliderança, ele tem que ter uma autoeficácia. É autoeficácia o nome disso, de você olhar para a sua carreira e falar, tá, esquece aonde eu estou, o chefe, empresa, aonde eu quero chegar. Então, eu vou olhar para minha carreira hoje, eu sou analista, eu quero ser gerente. Em que tipo de empresa, com que tipo de gestor, quero isso. Hoje, você analista tem essas competências, o gerente tem essas. O que você precisa desenvolver? Isso. E você vai seguir a sua vida. Aí, de duas, uma, você vai descobrir uma empresa que vai te abrir todas as portas e vai valorizar a sua ação, que já aconteceu também comigo e com clientes, que inclusive já foi promovida 3 vezes na empresa que ela estava, ou que já aconteceu comigo e com clientes, você vai descobrir que não é o ambiente para você. Você vai ficar grande para aquela empresa, você vai falar assim, é aquele famoso, a empresa perdeu o diamante ali, porque você está se desenvolvendo, você está fazendo e a empresa não te valoriza. Aí, Ive, mas aí eu fico com medo que eu vou sair. Então, se você estiver fazendo desenvolvimento, então você não vai ficar com medo. Porque você vai estar pronta para o mercado de trabalho. Porque você vai estar fazendo por merecer. Você vai ver que outras empresas vão valorizar. Por isso que é essa ação da autorresponsabilidade do desenvolvimento. É tomar as rédeas. É tomar 100% das rédeas. Fazer isso, tomar as rédeas. E ela coloca num dos capítulos lá sobre valores e limites. Para você tomar as rédeas, você precisa conhecer os seus valores e os seus limites. Quer ver como que você conhece os seus valores pessoais? Você faz a seguinte pergunta. Quais são as 5 coisas mais importantes na minha vida? Que a minha cliente já passou por essas perguntas e pode trazer no grupo que eu ajudo a identificar, porque você vai achar um monte de valor meio. Aí depois a gente vai conseguir achar os valores fins. Quais são as 5 coisas mais importantes? Quais são as 5 coisas que eu não abro mão? Que eu não vivo sem? Que se fizer me fere? Às vezes é um valor, tipo, integridade, às vezes é família, é dinheiro, é trabalho. Quais são as 5 coisas mais importantes? Que aí a gente vai achar os valores fins. Quando você sabe isso na sua vida, você alinha os seus valores com as suas atitudes. Então, se o valor para mim é importante é coerência, eu vou ser coerente, eu ser autorresponsável, tomar as rédeas, buscar o que eu quero. E aí você se coloca ou não em lugares que alimentam ou não esses seus valores pessoais. E aí quando você descobre que tem lugares que estão ferindo os seus valores, que é o que aconteceu comigo, você sai. Você não fica nessa de, mas eu não posso sair por causa do dinheiro. Nossa, o povo culpa tanto o dinheiro por tudo. O dinheiro não tem culpa de nada, gente. O dinheiro não tem culpa de nada na sua vida. Você não tem dinheiro porque você não toma as rédeas da sua vida de fazer o que você precisa fazer para ter dinheiro. Entende? Então, quando você sabe que aquilo ali está ferindo os seus valores, você fala assim, eu não aceito ferir os meus valores. O que eu preciso fazer para resolver isso? No meu caso, eu optei pelo empreendedorismo. As empresas feriam os meus valores. E eu trabalhei em empresas maravilhosas. Algumas que alimentavam, mas tinham um valor fundamental que sempre era ferido, que era a liberdade. Eu escolhi empreender. É fácil? Não, trabalhar dá trabalho, tem que sentar a bunda na cadeira e fazer muita coisa. Tem que desenvolver muita competência. Tem que assumir muita responsabilidade. Só que não feria o meu valor principal. Então eu opto por fazer. E aí eu pago o preço por. Assim como você tem benefícios na CLT e paga o preço por. Você escolhe qual é o preço que você quer pagar. Eu preferi pagar o preço do empreendedorismo. Tem muita cliente minha que prefere pagar o preço da CLT, só que ela vai se encaixando em lugares
que não fere os valores e os limites delas. Entende? Tá? Sim, Então tô é anotando isso. tudo aqui. Pode anotar, estou fazendo o resumo também e vou passando. Tá. Mas a ideia é essa, é ir trazendo essas boladas aí mesmo para os nossos insights, né? O nosso Sim, cadeadinho porque de é algo destrave aí. que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga, porque a gente está sempre naquela rotina, né? Ah, eu sempre trabalhei assim, né? Enfim. Eu sei, eu Mas era assim. Era a rotina que eu vivia. exato. É que nem a escola, a gente sempre decorava, a gente não interpretava, não entendia, não Nunca trocava sabia por quê ideias, daquela não bagaça. refletia, exatamente. Hoje é diferente, essa juventude, essa geração agora está tendo muita sorte. Coisas que eles têm que a gente não tinha antigamente. Eles conseguem entender o porquê de tudo, né? Exato. Mas também isso gera muita obesidade mental se você não coloca em ação, se você não tem foco. Tudo tem sempre é dual. Tudo tem dois lados. Tem que ter o equilíbrio, né? E só antes de você fechar esse tema, ela fala de ansiedade, né? E aqui na página que ela fala de ansiedade, ela também fez a pesquisa, página 133. E aí tem as pessoas, a classe, eu já passei por isso, da hora extra, que não tá nem aí, antes da pandemia, né? Que fica até altas horas e vai acumulando banco de horas e tal. Você não tem vida, mas assim, quando você é jovem, você faz de tudo, né? Você atravessa a cidade, você tem energia, você faz de tudo. É pau para toda obra, né? Mas você vai ficando, adquirindo maturidade, vai ficando mais velha e tal, e aí você fala, não é... Meu Deus, você volta para trás e fala, caraca, saúde mental zero, né? Saúde emocional zero. Eu falava assim, Jesus, eu pegava fretado 4h30 da manhã, ficava 3 horas para ir trabalhar no lugar e achava que estava abafando. Eu pegava 4 ônibus para ir até a Faria Lima. Então, assim, sabe? Mas você falou uma coisa que é, quando a gente é jovem e tal. Não, tenho muita cliente que está com burnout até hoje. E isso daí é aquela questão, né, da energia do feminino, do masculino em excesso, é autoproteção, é sobrecarga emocional. Nós aprendemos que é bonito quem fica depois do horário e é feio quem sai no horário do trabalho. A gente aprendeu isso. Vai falar que essa não é a cultura do brasileiro. Se você trabalha até às 18, você levantava às 18 da sua mesa para ir embora, você recebia cara feia. Sim. Porque hoje tem muitas empresas que melhoraram. Por que tá saindo no horário? É porque eu sou produtiva, porque eu faço as coisas, eu não fico tomando cafezinho. Não adiantava. Sim, então, é quebrar essa cultura, né? Então, ela fala isso, que as pessoas que ficam 24 horas trabalhando, elas vão ter uma consequência lá na frente. É sobrecarga emocional. Vai gerar uma sobrecarga. E elas vão ficar cada vez mais ansiosas, né? Exato. E a ansiedade vem disso. A ansiedade vem de você querer controlar o futuro. Exato. E aí você realmente não tem vida, né? Porque assim, de duas uma que acontece. Você ficar na depressão, que é você vivendo do passado. Você não consegue largar, você não consegue aceitar, ou você fica na ansiedade, que é você querer viver do futuro. E aí você tá ferrada porque você quer ter bola de cristal, que até hoje, pelo menos, não entregaram a minha aqui na minha casa. Nunca recebi uma. Peço, já tentei comprar, não achei, entendeu? Não existe. Então não tem como saber o futuro. E você fica com aquela mentalidade, vai dar tempo de terminar. E não termina. Por mais que vai passando a hora extra e não acaba. Então, assim, claro você podia que não, acabar no seu horário. Não é por falta de produtividade, é 100% emocional aqui. Então, assim, isso é uma ilusão. Eu vou acabar. Não vai. Então, assim, sai no seu horário e continua no dia seguinte. Exato. Exato, é alinhar os valores e ter atitudes coerentes com seus valores. E organização, planejamento, aí vai. Fala, Mi. Vou aproveitar até esse gancho da ansiedade aí, porque eu sou a prova viva, a gente falou sobre isso no outro grupo. Porque antes eu trabalhava a 1h30, meu primeiro emprego eu trabalhava 1h30 da minha casa, né, com ônibus super enlatado. Depois eu trabalhava a 10 minutos da minha casa, eu poderia ir a pé, era 1,5 km. E eu conseguia sair muito mais tarde, porque quando eu trabalhava longe, eu saía exatamente no horário.
E quando passei a trabalhar perto da minha casa, tinha dias que eu fiquei trabalhando até 10, 11 horas e eu dificilmente saía no horário. E aí isso me levou para um burnout, né? Foi quando eu comecei a criar consciência que eu precisava sair porque eu não queria aquilo, mas também saí e me deparei com a situação que o problema era eu também. Aí a Ivy veio e falou, então, amiga, você percebeu que você está burnoutando no seu negócio? Exato, porque... Tá repetindo o padrão, criatura. Exato. Mas o que eu ia falar, na verdade, era uma curiosidade. Quando você apontou esse tópico agora, eu comecei a ter como se fosse um déjà vu, porque na verdade eu não cheguei nessa página do livro, eu só queria confirmar, porque eu falei, a gente já tratou isso no nosso curso, mas acho que foi na imersão de sexta que foi abordado esses assuntos. Também, que eu falei, também. Nossa! Mas no curso, mas no grupo a gente também falou. É porque eu tô trazendo os conceitos. Me veio como se tivesse muito claro na memória as falas. E aí eu falei, nossa, eu não cheguei nessa parte do livro. Aí eu pensei, não, eu queria não, mas é porque é mais do grupo do que da imersão de sexta. No grupo a gente falou muito disso. Que a gente trabalhou muito a criança, a inteligência emocional, os valores. Foi no grupo. Não, legal. Só curiosidade. E aí, para finalizar, gente, eu queria trazer a questão que ela traz das máscaras, né? Ela traz aqui alguns exemplos, né, de máscaras que é assim, a gente vai criando as máscaras para proteger a gente no curto prazo, mas afasta a gente da nossa essência, né? Da conexão e da coragem. Então, o exemplo clássico é o perfeccionismo. Ela é uma máscara para você evitar. Então, por que você fica falando que é perfeccionista? Porque enquanto você estiver procrastinando, falando que precisa ser melhor, você foge do medo de ser rejeitado, evita a culpa, o medo de ter vergonha, de não ser aprovado. E aí a gente sabe que muitas vezes é aquela criança que precisou não dar trabalho, fazer tudo perfeitinho, ser tudo certinho, não sei o quê. E aí cresce assim, achando que precisa ser assim, né? E fica com medo de se comparar e paralisa. Então, essa é uma das máscaras que ela traz, mas tem várias. Tem uma que, por exemplo, uma que eu me identifiquei muito da primeira vez que eu li, que eu achava que eu era louca, que é aquela que ela traz da alegria com o mau presságio. Vocês viram isso? Que ela fala que quando tá tudo muito bem, você fica com medo de algo ruim acontecer? Ou, tipo, você antecipa o pior que pode acontecer, né? Então, uma das coisas que eu tive que trabalhar isso para curar muito isso em mim foi a gratidão diária. Ser grata diariamente para eu perceber tudo de bom que estava acontecendo e parar de ficar com medos irracionais de que, eu ressignifiquei de tal forma que eu atraí coisas boas na minha vida com a gratidão. Por exemplo, teve um dia que eu estava tomando café da manhã com meu marido, na Santa Paz de Deus, ouvindo uma musiquinha, e era uma quarta-feira, tipo 8 horas da manhã. Eu virei para ele e falei assim, cara, como a gente é rico. A gente tá tomando café da manhã junto, conversando, comendo, ouvindo uma musiquinha, a cachorra do lado. E eu senti meu coração quente. Mas foi tanta gratidão. E eu falei assim, por quê? Porque eu lembro da Ive, 5 horas da manhã, saindo de jejum de casa sem tempo de tomar café, pegando 4 horas de ônibus, puta da vida, e morrendo de orgulho, tá? Quando contava isso. Ah, não, eu fui a última a sair da empresa, eu fui a primeira a chegar, eu trabalho lá em Alphaville, olha para mim como eu sou foda. Né? E eu falei, nossa, agora eu entendo o valor meu que estava sendo ferido, porque a gratidão que vem é muito grande. Aí eu ressignifiquei, porque antes eu olhava e eu falava assim, vai acontecer alguma coisa ruim. Minha vida tá muito boa. Aí hoje eu consigo olhar e falar assim, nossa, minha vida tá muito boa. E senti muita gratidão, mas porque eu pratiquei, é que nem um músculo. Eu pratiquei a gratidão. E, gente, é louco. Quando você sente de verdade, assim, é cliente que chega, é contrato que fecha, é coisa que começa a dar certo. É uma loucura. Porque você tá vibrando, vai lá na tabela de Alves, para você ver.
a gratidão, entende? Então, é ressignificar essas máscaras. A máscara da desconfiança, a máscara do loucamente atarefado, que ela traz como entorpecimento, né? Os excessos, os vícios que a gente tá. A gente precisa reconhecer a máscara. E aí, o que eu queria trazer para vocês? Eu desenvolvi com uma amiga minha um teste, né, de inteligência emocional, que algumas de vocês eu já passei, já vi não sei o quê. E uma das 4 partes ali do teste é para identificar as máscaras que a pessoa usa. E aí, identificando a máscara, eu trago se é um excesso de feminino, se é um excesso de masculino, qual que é a proteção que a pessoa está trazendo. E aí, só de você ter essa consciência, você consegue ressignificar. Então, eu pensei em passar para vocês lá no grupo só essa 4ª parte, assim, que é uma planilha ali, com 14 frases, e vocês selecionarem as que vocês se identificam, que aí eu vou trazer quais são essas máscaras, se vocês quiserem, claro, para contribuir. Porque aí, uma vez que eu trago, por exemplo, você se identificou lá com a máscara do excesso de poder. Então, você passa a identificar, pô, então eu uso essa máscara. Quando eu uso essa máscara, eu já consigo mudar. Ó, teve uma cliente do grupo novo, a Fê tá no grupo novo. É que ela ainda não expôs no grupo, Fê, ela trouxe no particular, mas ela vai trazer como vitória pra gente. Um encontro que ela teve clareza, só do DISC, que é totalmente superficial, não entramos nem nos valores, que é lá o meio do iceberg. Só dela ter a consciência da crença de que ela tinha medo de se expor para evitar conversa difícil, ela agiu diferente e ela reduziu, ela colocou lá 40%, 60% os inadimplentes do escritório dela. Porque ela foi lá e teve a conversa difícil com os clientes. Porque ela falou, nossa, eu tô fugindo porque eu tenho medo da conversa difícil, mas eu sou adulta, eu encaro conversa difícil, tá tudo bem. E ela conseguiu agir diferente e reduziu. Só de ter consciência. Então eu falei assim, quem sabe vocês, só de ter consciência do tanto de máscara que vocês estão colocando, vocês já não conseguem ser mais corajosas, se colocar mais vulnerável. Porque a máscara é para evitar a vulnerabilidade. Então, a máscara dos vícios. Compulsão por doce, compulsão por comida, compulsão por compras. É para evitar. Você tá, todo excesso está escondendo uma falta. A falta do quê? Se você já tem consciência disso, você já vai tratar o que realmente precisa ser tratado. A gente sai do inconsciente, a gente sai do putz, mas eu não sei que eu faço isso. Então vamos passar a saber para que a gente possa trabalhar. E aí, eu coloco lá no grupo, aí a gente vai alinhando ali como é que vai ser, tá? Mas para fechar, quais outros aspectos aí que vocês querem trazer sobre isso também, aí a gente vai finalizando aí o encontro. Tô só com uma dúvida que você falou da primeira máscara que você falou que você falou que até se espelhou da presságio ruim. Eu queria só fazer uma comparação de uma frase que a gente ouve, aquela melhora da morte, seria mais ou menos isso? Ou não? Melhora da morte? Essa eu não ouvia, não. É que eles falam, eu já vi muitas vezes assim, quando um paciente está muito ruim, já foi desenganado. Ah, sim, que ele tem uma melhora porque vai vir. Não, mas não, aí... Putz, não é isso, né? Então, não tem ligação. Não é que não tem ligação, é porque aí eu vou... Aí ó, parênteses, tá? Pitaco meu, não tô falando de livro, de estudo, de científico, pitaco da Ive. Para mim, isso tem muita questão de espiritualidade, de outras coisas envolvidas. E aí eu não posso dizer para você que é uma crença, não, porque aconteceu 2 vezes na minha vida com 2 parentes próximos. Então, essa crença ela é fortalecida em mim, porque aconteceu exatamente isso. A pessoa, ela ficou bem e veio a falecer depois. Então, não é o igual, né, da gente falar assim, ai, ficou bem, vai... Também não é uma verdade. Tem gente que fica bem e fica bem. Todo mundo vai falecer. Mas comigo aconteceu de perceber, mas aí eu acho que é muito a espiritualidade, porque quando aconteceu, a pessoa ficou bem para se despedir, para falar algo, para fazer algo.
minha, tá? Minha crença aqui, meu achismo, meu pitaco. Mas se você todo momento fala que ficou bem, vai morrer, e isso não acontece, entra no que eu falei, que é tipo, nossa, eu tô tão bem aqui com meu marido, vai acontecer alguma coisa. Nossa, eu tô tão bem ali com a minha família, vai acontecer alguma coisa. Nossa, eu tô me sentindo tão grata, eu tô tão bem na minha vida, meu trabalho tá bom, minha espiritualidade tá boa, vai acontecer alguma desgraça. Aí entra nessa questão do mau presságio. Certo. Pode falar, Angela. Eu acho que em relação a isso que ela falou, eu acho que tem uma culpa cristã também, né? Você tá bem e o outro do seu lado não tá bem. Eu tenho um pouco isso também. Eu, depois de muito tempo, juntando 4 anos, dinheiro, a gente levou minha filha para Disney. Uma coisa boba, assim, até na época, né? Que o dólar estava bem mais baixo do que está hoje. Mas nós juntamos 4 anos ali, sabe? Ficou dinheirinho por dinheirinho. E eu planejei toda a viagem, tudo. Que dia ficar em que lugar, que dia fazer compra, que não sei, organizei tudo. Pergunta se eu aproveitei a viagem. Aproveitei. Porque o tempo inteiro eu ficava pensando assim, mereço estar aqui, meu Deus. Eu queria que fulano estivesse aqui. Eu queria que ciclano estivesse aqui comigo. Ai, que dó que você não era minha cliente. Eu ia fazer você ter a melhor viagem do mundo. Porque, assim, eu acho que a gente tem uma culpa também. Eu vejo que a minha família em geral, algumas pessoas têm. É lealdade familiar isso aí. Eu não sei explicar. Uma coisa, assim, cristã mesmo. De você achar que se você tá bem, outra pessoa do seu lado também tem que estar bem, né? Então, se nem religião... todo mundo está bem, eu mereço estar bem, eu mereço, né? Então, é uma coisa de merecimento, essa coisa acho que da alegria e do presságio, para mim, passa por isso. Então, tem alguns níveis, tá, Ângela? Tem o consciente, o inconsciente, a lealdade e depois o merecimento, que meio que lealdade e merecimento entra junto, mas se for colocar em nível, lealdade e depois merecimento. O que eu quero dizer com isso? Independente de religião, que isso eu nunca vou discutir, né, que não se discute, mas automaticamente quem está perto de mim acredita em algo maior, eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu acredito em Deus, Jesus, espírito e energia. Eu sou espiritualizada. Eu acredito em algo maior. Independente da religião que a pessoa siga, quando tem alguma crença que pode ter vindo ou não da religião, eu sempre incentivo a pessoa a questionar a crença se ela está te fazendo mal, se ela está te fazendo bem, e o que você pode ressignificar em relação àquilo. Então, se a crença te faz mal, do tipo, putz, eu não posso ter porque o outro não tem, conscientemente, você já precisa trabalhar isso da seguinte forma, né? Por que eu estou me comparando? Por que eu estou sentindo mal? Isso é uma verdade? Isso não é uma verdade? Eu não mereço porque o outro não tem, ou eu fiz por merecer, então eu mereço. Você já traz conscientemente esse questionamento, você já não concorda, você já não gosta de pensar assim. Então, conscientemente, você já precisa tomar a decisão de ressignificar, né? Então, assim, ao invés de falar, bom, eu não posso ter isso porque o outro não tem, você passa a falar, isso não é uma verdade, eu fiz por merecer, eu posso ter, a vida do outro é do outro, tá tudo bem. Conscientemente, você já começa a não aceitar aquilo tão fácil. Inconscientemente, você precisa se questionar por que você se preocupa com o outro, por que você se compara com o outro, como que foi a sua infância, de comparações, né? As crenças que vieram ali dos seus pais, de o amiguinho não pode ter, o irmão não pode... Aí tem 1 milhão de coisas envolvidas. E aí a gente tem uma questão de lealdade, que o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, ele fala que somos muito mais leais que livres. O que significa isso? A gente repete padrões dos nossos ancestrais mesmo. Então, assim, a minha mãe falava que tinha que esconder, que não podia falar, porque o tio e a tia lá não tinham dinheiro. O meu pai falava isso. Não é seu, é da família. E aí você se torna leal, né? Peraí, a minha família não teve, ou, né? Minha família não prosperou, não pôde ir para Disney, quem sou eu para poder? Minha mãe se matou de trabalhar e não pôde dar isso para os filhos. Eu trabalho menos que ela e posso dar. Não, tá errado. Isso é lealdade.
Precisa trabalhar isso também. E aí o merecimento, ele nem se trabalha com constelação, com criança. O merecimento, ele se trabalha com você vivendo o próximo nível. Por isso que eu falei que no seu caso, não é nem o merecimento, porque você viveu o próximo nível. Você se permitiu viver, você se permitiu ir. O seu problema era bem mais fácil de resolver, porque até a lealdade você rompe a partir do momento que você escolhe ser diferente. Era só a consciência e o inconsciente de rebater aquilo e de ficar em paz. De acolher a sua criança que interpretou que, putz, eu não posso porque quando eu era criança eu ouvia a minha mãe falando ali que não podia ter, ou tinha que esconder, ou se o outro tem, outro não tem, aí você precisa identificar, entende? Mas já é permitido. Chegou no seu campo, você fez, você rompeu, você foi. Infelizmente, foi uma escolha sua não ter curtido. Por inconsciências, assim, de só rebater os pensamentos, entende? De tomar a decisão, sem mais. Lembra que eu falei no começo? A tomada de decisão. Eu estou aqui, mas eu estou aqui, eu mereço curtir. Se tivesse tomado a decisão, você tinha curtido. Por isso que eu brinquei. Se fosse a minha cliente, você tinha curtido. Mas agora ressignifica, tá? Porque só de você saber disso, não necessariamente tudo que você pensou ali fez você não curtir. Faz um exercício, escreve no papel tudo que você viveu lá. Com detalhes. Um tempinho já, né? Mas lembra, vai pegar foto. Eu lembrei aí do que a Michele falou. Tudo que você curtiu, tudo que você viveu, tudo que seu filho te falou, tudo que seu filho curtiu, tudo que você viveu, tudo que você foi grata. E passa a valorizar isso, porque faz um tempinho. Mas o que você lembra da viagem é o que você acredita, que você não curtiu. Não é uma verdade. Ressignifica essa lembrança. Vai lá, seja grata por tudo que curtiu, reconheça tudo que curtiu e começa a falar diferente. Eu curti a viagem, ao invés de eu não curti porque eu fiquei pensando que eu não merecia estar lá. Ressignifica que você vai ver que já vai te ajudar. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, total. Faz? Porque você merecia, tanto que você tava. A gente veio nesse mundo para prosperar. Você merece. Obrigada. Esse é da imersão de sexta, Mi. Não, eu vou complementar, porque esse ponto também, no ano passado, quando eu saí da empresa, eu fui para uma viagem, eu decidi fazer um mochilão para a Europa, fiquei 40 dias lá. E eu fiquei a viagem inteira me cobrando que eu não podia estar ali, porque eu estava desempregada, eu ia voltar, como assim? O que eu estava fazendo da minha vida? E eu percebi que eu estava querendo fugir da minha vida mesmo. E eu tenho 2 filhos pequenos, e aí, durante esse processo, eu fiquei me cobrando, e eu olhava as coisas e falava, nossa, meus filhos iam gostar de estar aqui. E eu não consegui curtir tanto quanto eu poderia ter curtido, porque eu trabalhei mais de 25 anos para conseguir fazer uma viagem dessa que eu almejava desde a minha adolescência e eu não tive ninguém para bancar isso por mim. Eu não aproveitei assim como você. Eu tive um pouco desse sentimento que você teve nessa viagem. E quando foi o mês passado, há 2 meses atrás, eu tive uma atitude impulsiva de novo e eu fui para Nova York, porque eu já estava burnout total de novo. E aí eu me senti só um pouco mais confortável por estar fazendo essa viagem, quando a minha psiquiatra escreveu atrás do receituário assim: é necessário, uma semana de descanso faz parte do tratamento. A partir dali, eu comecei a me sentir um pouco melhor de ter aceitado fazer aquilo. E essa viagem de uma semana foi muito melhor do que a de 40 dias, porque eu me permiti curtir aquele momento sozinha de novo e estar ali olhando. Então, eu olhava, era muito diferente do que 40 dias na Europa. Foi totalmente diferente, mesmo surtada. Mas você se permite descansar, que você vai entendendo que existe a harmonização do trabalho e do descanso. E mais do que isso, no seu caso também, no caso da Ângela, foi muito essa culpa lá do merecimento e tudo mais que a gente já trouxe a consciência.
No seu caso, além da questão do merecimento, teve uma culpa também, porque foi na impulsividade e falta de planejamento. Sim. Sempre que você estiver descansando, sendo que você tinha que ter feito algo que era importante, que ia te gerar resultado no seu negócio, no seu trabalho, não sei o quê, você vai se sentir culpada porque você deixou de fazer o que era importante. Então, é trabalhar mais inteligente e descansar em paz. Então, faz o que é importante e descansa em paz, porque sempre vai ter o que fazer. Mas, por exemplo, eu vou descansar um pouco aí esses dias de final de ano, com a consciência tranquila, que até amanhã tô lá com reunião, fazendo o que precisa ser feito. Fiz o que precisava ser feito lá. Lembra que eu contei a história que eu me matei na última semana de novembro? Sim. Que eu, fiz o que tinha que ser feito no começo de dezembro, porque eu sei que o mundo dá uma parada agora, aí eu faço. Agora, se eu não faço, aí a conta tá ruim, aí a conta não fecha, aí eu fico me culpando, aí eu fico querendo fazer coisa dia 29, 30 de dezembro, não vai adiantar. Sim. Então, também tem a consciência do planejamento, da organização e tudo. Tá? Mas teve também uma coisa em relação à viagem que reflete um pouco nessa do livro, porque foi o medo do julgamento, né? Todo mundo, nossa, claro. Ela tava lá, e aí eu pensando, nossa, mas é minha irmã, minha mãe. Tanto que eu não falei pra ninguém, acho que eu falei pra minha mãe um dia antes de viajar, ela falou o quê? Ela nem achou que eu tava falando sério. Por isso que você precisa estar alinhado com os seus valores e com o que você acredita. Eu não teria problema de falar e ter problema com o que os outros vão pensar, porque para mim é importante fazer aquilo. E eu conquistei por onde para fazer. Sim. Mas foi engraçado porque quando você começa a ler essa parte do livro, você cria essa consciência. E aí o meu cunhado Essa é a ideia. E aí meu cunhado falou para mim assim, quando eu retornei, eu estava na casa dele, ele falou, sabe, Michele, eu tô achando muito legal, porque mesmo nessas suas impulsividades, você, pela primeira vez, eu tô vendo você fazer algo por você. Viu? E isso é muito legal. E aí eu fiquei muito pegada, assim, porque eu falei, nossa, a gente fica tanto se sentindo julgado, o que os outros sempre querendo agradar e querendo fazer pelos outros. Então, esse livro eu não tenho como dar a nota ainda, porque eu não li ele totalmente, mas eu tenho certeza que também eu daria um 10 ao terminar de ler, porque retratar muito um pouco da minha personalidade, né? E ter ouvido isso dele, que é uma pessoa que eu também admiro, que eu confio e que está ali do meu lado, foi muito legal, porque ele mal fala nada, ele não julga, ele não é uma pessoa... É isso que a gente precisa começar a normalizar, que tá tudo bem você fazer por você, tá tudo bem uma mulher sentar no sofá e descansar sem culpa. Ela não precisa sair correndo fazendo um monte de coisa, tá ocupada. A gente precisa normalizar essas coisas, porque não é a cultura. E aí é por isso que a missão do Clube do Livro é exatamente a frase que você usou agora. Eu começo a ler, aí eu criei consciência. É o que a Fê falou no começo. Eu comecei a ler e aí eu ressignifiquei. É por isso que eu falo que a leitura abre um mundo de oportunidades. Porque é uma das formas mais eficazes de você ressignificar o que está te travando. De trazer conhecimento para ressignificar isso. Essa é a ideia. E a gente, assim, falou do livro e falou de vários assuntos, mas foi bom o debate, né? A gente não ficou só no livro, mas acho que a gente trouxe... E a ideia é que eu vá trazendo essas outras coisas também. Eu vou compartilhar o resumo lá com vocês. Vou passar a planilha, aí a gente conversa lá como é que vai funcionar, porque eu fui tendo as ideias lendo aqui, né? Vamos no flow, vamos fazendo ali no final do ano. E eu vejo a melhor forma de trazer sobre as estratégias, porque são 14 no total. Se eu for trazer sobre as 14, vai ficar um podcast. Eu vou ver qual é que eu vou fazer lá, e aí a gente vai conversando. Mas valeu a pena o encontro? Sim, sempre vale. A Ângela, que está pela primeira vez aqui, gostou também, Ângela? Valeu a pena para você? Valeu, bem diferente, né? Você, de formação, você é psicóloga? Não. Parece, né? Mas não. Eu fiz psicologia, parei no meio. Não fiz.
Mas eu fiz tanto curso depois da pós-graduação, eu fiz pós em gestão estratégica de pessoas, tudo, e aí eu fiz vários cursos, desde coach, PNL, neurociência, terapeuta sistêmica, constelação familiar, então eu fui formando essa psicóloga que existe em mim. Oi? Gosta de ajudar as pessoas, isso que importa, né? 100%. 100%. Seja muito bem-vinda, adorei sua participação. A Tati e a Malu, que estão fechadinhas aí, boa noite para vocês também. Espero que tenha valido a pena. Vamos colocar lá no grupo. O que eu peço sempre é, depois do encontro, escreve lá no grupo que valeu a pena, porque isso ajuda. Liderança é por inspiração. Precisamos liderar as pessoas para que elas tomem a decisão e ajudar elas também a ler o livro e participar dos próximos. Então, quando vocês colocam lá, nossa, foi muito bom, nossa, valeu muito a pena por isso, né? Não muito genérico, foi muito legal, tá? Mas um principal insight, né? Um principal destrave ali, para que as pessoas falem assim, poxa, eu perdi, eu quero estar no próximo, eu vou me esforçar para estar no próximo. É assim que a gente lidera, é assim que a gente contribui na vida, e o universo retorna para você também. Tira um print, Ivi, também. Tira um print do encontro, isso também ajuda. Engaja. Vou tirar. Aqui. É que agora o Gilberto vai dar um já sorriso. Saiu, né? E a imagem hoje eu vou pegar da gravação e tiro com ele. Porque ele também participou. Mas nos próximos a gente tira. No início, o print no início. Aí eu conto com você, então, Fê, vou delegar, pronto. Você tira o print e coloca lá, bora, galera, vem que tá muito bom. Obrigada pelo convite, viu, gente? Eu tirei um print, mas não tá todo mundo sorrindo. Eu perguntei só por curiosidade, porque o grupo surgiu lá do grupo de comunicação interna, não foi? O comunicação interna eu divulguei lá, mas a Fê divulgou em vários grupos ali também. É que eu tô em mais de 30, né? De eu também, estou em 1 milhão de grupos. Você também é da comunicação, não? Eu sou jornalista. Olha, eu também. Você falou matéria, eu falei, nossa, ela é jornalista. Eu fiz jornalismo, rádio, TV e marketing, louca. Eu também. Depois vocês fazem networking lá no grupo. Vamos fazer networking. Chama no individual, bate um papo aí. Mas eu posso Tati falou no chat print aqui que super valeu. O pessoal não tá sorrindo, mas tá o Geraldo lá. Pode colocar então. Coloca assim com o seu depoimento do porquê valeu. Aí os próximos a gente coloca no comecinho. Isso, aí todo mundo sorrindo, que fica legal. Fiquei só curiosa para saber, por isso que eu perguntei, viu, a formação aí, porque começou no grupo lá de comunicação, pelo menos do que eu vi, né? Não sei. Mas tem de tudo nesse grupo. A Michelle é contadora, eu sou terapeuta sistêmica e coach sistêmica, a Fê e você são jornalista, o Geraldo psicólogo, a Tati eu não sei, a Malu eu não sei, mas estão Mas é isso que é legal, né? Porque hoje a profissão que você exerce é o curso, a graduação que você fez, sei lá, isso é a o que menos ideia do importa desenvolvimento hoje. Humano independente. É isso. Um pode Vamos ajudar encerrar, então. no outro, né? Ela é bióloga, gente, olha lá. Tem de tudo. Nossa, que legal. Ano que vem a gente faz um esquema de networking também. Vamos pegar uma força com esse grupo. Sim. Fazer uns 3, 4 encontros. Super top um café presencial, hein? 26. Exato, a gente faz um networking presencial. Mas vocês estão onde? A gente faz um network presencial. Bom, eu estou em São Paulo, capital. Eu também, mas não sei se a maioria está em São Paulo. Não, mas a gente faz em São Paulo e conecta online também para quem não está, e faz online e faz presencial. Quem toma decisão não tem justificativa. A gente faz presencial e faz online. Nossa, vai viajar. Mas é pertinho. Mas é isso. A gente faz presencial com quem é de São Paulo e faz online com quem é de São Paulo. Pronto. Importante começar, né? A pontinha. Obrigada, Ivi. Se a Tati puder vir, obrigada, né, para todas aí também. Com certeza. Olha lá, ela topa. Viu? Aí, ó. Tá vendo como a gente fica encontrando justificativa? É só a gente tomar a decisão. Aí a pessoa que quiser vai vir. Tá tudo certo. Isso, boa. Um beijo, obrigada, gente. Bom descanso. Beijo, e a gente vai se falando lá no grupo. Beijo para vocês, hein? Obrigada. Tchau. Tchau.